E aí galera, beleza? Mais uma vez o Davis aqui, Davis Gomes. Eu tenho que colocar meu logo aqui. Pera aí, vou colocar. Enfim, hoje é dia 21/8/2023. Estou gravando esse vídeo às 8h17. E hoje, nessa gravação, eu como sou cristão, eu vou ler um Salmo 24. Depois eu vou postar dois vídeos aqui, um site e um vídeo da Marcha para Jesus que foi ontem, no Rio de Janeiro. Só um momentinho, vou ler o Salmo aqui. Salmo 124. Salmo 124. Ação de graça pela liberdade. Um cântico davídico de peregrinação. 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, Ele já nos teria devorado. Eles já nos teriam devorado vivos, quando se enfureceram contra nós. Então as águas nos teriam arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir nas nossas almas. Sim, águas profundas e violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras ferinas do inimigo. Como um pássaro, escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída e ficamos livres. Eu vou ler o socorro. O nosso socorro está em nome do Eterno Criador. O nosso socorro está em nome do Eterno Criador do céu e da terra. Vou tentar dissolver aqui o negócio. E nem nesse versículo, né? Ação de graça pela liberdade. Eu não sei se vocês sabem, tem um site chamado Portas Abertas. Vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar no mapa 2023. Portas Abertas é um site de uma ONG criada pelo irmão André. Mas o irmão André não era brasileiro, né? Esse foi o nome que deram para ele. O nome dele ele era holandês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem aqui. Tem, mas depois a gente vê. O irmão André era um holandês e na década 40, 50, eu acho, na guerra, após a Segunda Guerra, ele ia nos países que estavam proibidos de pregar o evangelho, contrabandear um negócio, né? Ele ia contrabandear isso aqui, ó. Ele tinha um Fusquinha. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se tem vídeo aqui. Eu vou colocar o vídeo. Vamos ver que se toca aqui. Aí. Deixa eu ver. Tá pequeno. Perseguição aumenta após 10 anos de extremistas fazem ataques em série. Talibã proíbe mulheres nas Cuba manda universidades. fechar a igreja com 30 anos Líder de cristão história. morre em prisão domiciliar. Terroristas matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate por cadáver na Nigéria. O total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Irmão
Vemos irmãs enfrentando pressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na Lista Mundial da Perseguição, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993, a LMP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa da Portas Abertas leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares ou redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja em uma tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente. Com a aplicação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo. A violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsaariana, presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, Al-Shabaab e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a 9ª posição. Após a turbulenta tomada do governo pelo Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mais perto de casa, além de Colômbia, Cuba e México, mais um país da América Latina entra no ranking. A Nicarágua. Represálias políticas contra a igreja, fechamento de estabelecimentos, monitoramento, difamação e prisão de líderes cristãos têm sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A nação tem sentido o reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança. Contudo, uma coisa permanece: o poder que existe na unidade e no amor do corpo de Cristo. Esse é o elo perfeito que nos une e nos move para enfrentar o que vier. Sua oração e o seu apoio fortalecem os cristãos perseguidos para brilharem a luz de Cristo nos lugares mais escuros. Combata a perseguição extrema com amor extremo. Una-se hoje à Igreja Perseguida. www.portasabertas.org.br/lista mundial. E aí? Este site, Portas Abertas, esse videozinho que eu mostrei, tá aqui no site. Mas eu vou compartilhar aqui. Eu vou colocar no site aqui para vocês verem, né? Como que é impressionante. E isso está na Bíblia, né? Que o povo de Deus ia ser perseguido, como na primeira igreja, depois da ressurreição de Jesus, né? Estudar um pouquinho como os apóstolos foram mortos na época, né?
E hoje está acontecendo na nossa cara. E o cristão que vai para a igreja, ora, jejua, apoia alguns tipos de governo. Vou falar do Brasil, né? O nosso presidente hoje, Luiz Inácio Silva, ele escreveu uma carta, tempo atrás, na campanha do ano passado, falando que ele era cristão, acreditava em Jesus, era contra o aborto e tudo, e tem uma nota técnica. A nota técnica do SUS, eu baixei aqui, vou deixar o link, eu acho, vocês assistirem, dizendo que a ministra da Saúde dele, Conselho Nacional, deu sonoro, Conselho Nacional de Saúde, nota técnica 715, alguma coisa assim, eles dizendo que é a favor do aborto, troca de sexo de crianças de 14 anos e a favor da liberação da maconha, né? Hoje estava vendo noticiários também, hoje na Revista Oeste, falando a mesma coisa. E tudo baseando também nisso aqui. Na nossa igreja, na igreja de Deus, nosso Senhor Jesus. A quem é crente, quem é cristão, se entregou sua vida para Jesus, vê isso e não se sensibilizar com isso que nossos irmãos de outros países estão sofrendo, sei lá, que passa. Vou colocar aqui, ó. O Brasil tá aqui, né? Hoje, no Brasil, vou voltar aqui rapidinho. Vou colocar aqui só para testar, pesquisar o negócio. Hoje. Só tem site da extrema esquerda, né? Só tem site dessas porcaria também. Tem. Esse. No Brasil, a semana passada, no Brasil foi preso um pastor e uma cantora gospel por causa daquele ato de 2008 de janeiro. Vamos lá. Vou colocar o mapa de novo aqui para ver. Vou passar, ó. Aqui perto. Colômbia. Esse país aqui, todo mundo sabe que para se noticiar, né? É amigo do nosso presidente. Nicarágua. América Central. Aqui, Cuba. E México. Aí nos Estados Unidos não tem, no Canadá tinha também. E são essas aqui perseguição severa, tá? Ele está dizendo, perseguição severa. Perseguição extrema. Nigéria. País que eu nunca ouvi falar. China. Mali. Mauritânia. Marrocos. Argélia. Tunísia. Líbia. Camarões. República Centro-Africana. República Democrática do Congo, ou seja, República Comunista,
Moçambique, Somália, Etiópia, Sudão, Líbia, tem todos os países aqui, né? Os países mais conhecidos aqui, a nossa China, então, eu não sabia não, Vietnã também, e aqui acho que é a Coreia do Norte. Pedacinho. Rússia não tem, né? Mas aqui, ó. Nesse território aqui, onde está o mouse, antigamente era, né? E foi a fundação do Portas Abertas. Esse site aqui. Eu sou seguidor deles. É impressionante. Tem casos aqui, cadê a perseguição? Tem artigos, né? Tem artigos, muitas coisas aqui, notícias, um monte de reportagem, igreja, lugares destruídos, pessoas morreram e muita informação que a gente não sabe, que não passa. Mas hoje são 360 milhões de brasileiros, pessoas no mundo que estão sendo perseguidas por praticar fé cristã. E um monte daqueles países que eu mostrei não pode ter Bíblia. Não pode ter Bíblia, não pode ter igreja, não pode ter pastor, não pode ter nada. Tem a igreja da... da Fernanda Brum, a igreja do Rio de Janeiro, que ela vai em campanhas nesses países para divulgar o evangelho. E ontem eu vi uma reportagem hoje de manhã com o nosso pastor Silas Malafaia na Marcha para Jesus de ontem, lá no Rio de Janeiro. Eu vou tirar minha imagem e vou postar ele. Vou colocar ele aqui. O que é impressionante. Aí. Vou colocar ele. Vou ficar quieto. Vê o que ele fala. Diz uma coisa quando ele fez o ser humano. Que o ser humano domine sobre todas as coisas. Mas Deus não deu ao ser humano dominar outro ser humano. O ser humano foi feito para dominar aves, pássaros, animais, plantas, sistemas, planeta. Mas Deus não fez o homem para dominar o outro homem e escravizá-lo. A liberdade é uma das coisas mais preciosas que Deus deu ao ser humano. E olha, gente, pare para pensar. O ser humano que foi feito para ser livre e para dominar todas as coisas é dominado por planta. O que é isso, pastor? O que é a maconha? Cocaína, bebidas. O homem que foi feito para dominar tudo é dominado por planta. Isso é resultado do homem ter se afastado de Deus e o pecado exercer domínio. Mas preste atenção sobre a questão da liberdade. A nossa Carta Magna
artigo 5º, inciso 4, fala que é livre a manifestação do pensamento. Você tem que entender uma coisa. A liberdade de expressão, que é fundamento do Estado democrático de direito, você tem que respeitar o pensamento do outro, por mais esdrúxulo que ele seja e que você discorda. Porque liberdade de expressão para todo mundo pensar uma mesma coisa é ditadura da opinião, ditadura do falso consenso. Preste atenção que eu vou dizer para você, povo de Deus. Nunca diga que vocês não receberam um alerta. Tentaram aprovar no Congresso Nacional, na Câmara, projeto desse governo, com a conversa de fake news, tentaram aprovar o cerceamento da liberdade de expressão garantida pela Constituição que cada um de nós temos. Na última hora, o relator comunista, com medo de sofrer uma derrota, retirou o projeto de pauta. Agora, o que você tem que entender é o seguinte, meu irmão. Ao cercear a sua liberdade de expressão, é a porta de entrada para cercear a sua liberdade religiosa. Porque se eu não posso expressar o que eu penso sobre qualquer coisa, também não posso expressar o que eu penso sobre religião, sobre meus dogmas, minhas convicções. Nós estamos vivendo no Brasil uma ditadura da toga do ditador Alexandre de Moraes. Eu não tenho medo desse cara. Eu lamento que o que esse cara está fazendo nos últimos 2 anos, cerceando redes sociais de brasileiros, botando gente na cadeia quando ele não podia nem tocar porque não pertence à alçada dele. E nós estamos vendo uma imprensa covarde e omissa, calada, uma grande parte de senadores covardes e omissos, demais membros do STF calados e omissos com o que está acontecendo no Brasil. Só que eu tenho um texto da Bíblia que me norteia. O escritor aos Hebreus diz assim: essa é a confiança que nós temos nele. Nós temos que ter essa confiança em Deus. Não temerei o que me possa fazer o homem. Eu quero dizer à igreja, ao povo de Deus, eles estão muito preocupados com o crescimento da igreja evangélica. E porque a igreja evangélica saiu de 4 paredes e está se posicionando como cidadão desse país. Você sabe qual é a conversa que você não pode cair? Fica lá dentro da igreja. Não se mete em nada, não. Não tem nada a ver com a gente. Ei! Eu sou tão brasileiro como qualquer um. Eu e você temos direitos que não só a Constituição, mas a Bíblia, que é o livro de Deus, o apóstolo Paulo
Em Romanos 13:7, ele diz uma coisa: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Ele está falando de cidadania terrena. O apóstolo Paulo, em Atos 16, quando ele foi preso injustamente, ele invocou a cidadania romana. Jesus, em Mateus, capítulo 22, versículo 21, declara: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A Bíblia não exclui a cidadania terrena. Eu vou te dar uma outra informação. Quando Deus levou o seu povo no Antigo Testamento para viver 70 anos no cativeiro da Babilônia, capítulo 29 de Jeremias, 8 instruções que Deus deu ao povo. Escute, povo de Deus. 6 instruções de caráter social. Uma instrução de caráter social e espiritual. E uma instrução espiritual. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O alerta que eu quero dar à igreja é o seguinte: número 1, exerça a sua cidadania. Número 2, nós temos um poder que ninguém tem: o poder da oração. Derruba qualquer fortaleza, trava qualquer demônio. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelo Brasil, para Deus nos livrar do caos econômico, político e social. Nós não podemos apoiar governos. Escuta, igreja. Escuta, povo de Deus. Enquanto nós aqui no Brasil estamos orando pelos irmãos perseguidos, mortos, na cadeia, em países comunistas, como China, Coreia, Cuba, nós estamos aqui, ó Deus, tem misericórdia dos irmãos nas nações comunistas que estão presos e morrendo. Nós aqui, na maior cara de pau, estamos apoiando para presidente quem apoia esses canalhas comunistas. Bem, qual é o nosso discernimento? Que vida espiritual é essa? Que a gente não discerne o que está acontecendo. eu resolvi parar um pouco. O pastor Silas Malafaia, nessa parte que ele fala aqui, teve um monte de cristão, no Brasil. Ele tinha falado os números mais ou menos. Tem quantos milhões na época da eleição? E votou no Lula. E o Lula apoia todos aqueles países que eu falei que está no site do Portas Abertas. Lula apoia Cuba, Lula apoia Nicarágua, o Lula gosta da China, da Coreia do Norte. Ele, no Foro de São Paulo, há tempos atrás, 3 meses atrás, quando esteve aqui no Brasil, que antigamente era, como que era? Teoria da conspiração, hoje todo mundo sabe, né? O professor Olavo de Carvalho sempre falou. Foro de São Paulo, que foi inaugurado em 1990, eu acho, aqui em São Paulo por Lula, Fidel Castro, após a queda do Muro de Berlim. E todos esses países comunistas
perseguem a igreja. Persegue a igreja. E o pai deles, lá, o Marx Engels, ele sempre fala, no Manifesto Comunista está escrito, não pode ter igreja. O nosso Jesus, o Jesus para ele, é ele, eles são os deuses, né? Jesus era uma coisa ruim para essas pessoas. Por isso que a teoria deles é perseguir a igreja. Todos os tipos de fé que crê em Jesus Cristo como o único e pleno Salvador. E hoje no Brasil, que nem o pastor Silas Malafaia fala, hoje no Brasil tem jornalistas com contas caçadas, tem jornalistas brasileiros com passaportes caçados, jornalistas que perderam a sua empresa, jornalistas em cadeiras de roda, pessoas exiladas no Brasil. Temos, né? Eu vou citar nomes: Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, entre outros. Oswaldo Eustáquio, né? Teve comediante preso, o Bismarck, nunca o nome lá do caramba, o nome do Hipócritas. O cara foi preso. Vi entrevista dele outro dia. Ele foi preso, ficou 3 meses preso. Quando saiu da cadeia, passou 2 dias, 5 dias, eu não lembro. O pai dele faleceu, né? E a gente vai na igreja, que nem o pastor fala, vai na igreja, conhece a perseguição na igreja em outros países, a gente ora, jejua. E no nosso país? Está acontecendo isso hoje. 8 de agosto, não, nós estamos no mês de agosto de 2023. Está acontecendo hoje no Brasil. Tem jornalistas, isso aconteceu na época do Bolsonaro também, né? Já continuou com a ajuda da imprensa brasileira, né? Essa militância política nojenta, com um monte de jornalistas, né? Que eu gostava, né? E não vale nem a pena citar nome, né? TVs, aquela Plim Plim, né? Outras TVs, as TVs abertas, né? Todas. Não vou tirar uma, todas. Todas mentirosas. Alguns jornalistas são sérios, mas é 1%. Fala, mas não vale a pena. Eles omitem o que está acontecendo no Brasil hoje. Estão omitindo. E tem, dia 8 de janeiro foi terroristas que invadiram Brasília. Eu lembro, na época da manifestação de 2013, 14, 15, ou antes, quando eu trabalhava na região da Paulista, toda vez que tinha manifestação da CUT, dos caras lá, no outro dia, a nojeira que ficava aquela Avenida Paulista. Era banco quebrado, ônibus pichado, era a mixórdia. Era a mixórdia. Todo mundo que tem um pouquinho de memória e lembra dessa época, sabe o que acontecia. Eles são a favor do pobre. Nunca foram, né? Nunca foi a favor de pobre nenhum. Eles nunca foram a favor de nada. Eles são a favor disso aqui. E do quê? Doutrinar, né? Falar que eles gostam do pobre, gostam de coisas, eles não gostam. Eles nunca gostaram. Gostam de poder e de dinheiro. É isso que o comunista gosta. De poder e dinheiro. E deixar o povo burro, escravo deles, para comer, para ser alimentado por miséria. E é assim que acontecia na época de Lenin, de Stalin, de todos os caras, os líderes, grandes líderes comunistas, que esses comunistas de hoje idolatram. Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, Fidel Castro, Che Guevara,
Todos esses caras. Che Guevara, eu vejo um homossexual hoje com um bonezinho de Cuba, todo fantasiado de Che Guevara, mas o Che Guevara pegava o homossexual na época, colocava no paredão e tchau. É isso que o Che Guevara fazia. É isso que Fidel Castro fazia. É isso que o Xi Jinping na China hoje faz. Todo país comunista faz isso. Todo país comunista faz isso. Sempre fizeram. Matam. E hoje eu vejo pessoas com... tem a militância, tem militância homossexual, militância negra, militância não sei o que, militância... Tudo a favor. Mas eles não sabem, eu acho que eles nunca estudaram, que o comunista quer doutrinar essas pessoas para depois colocar no paredão. Vão ser os primeiros aí. Só ler um pouquinho que o comunismo fez no mundo. O comunismo mata. É isso que o comunismo faz. Eles querem poder e dinheiro. Poder e dinheiro. Poder e dinheiro. Deixar as pessoas sem estudo. Deixar as pessoas semi-analfabetas. Deixar as pessoas... Ai, eu vou ganhar o Bolsa Família. Tem... Irmãos, tem um IBGE lá, o Índice de Pobreza no Brasil. No Nordeste, a maioria das pessoas recebem um Bolsa Família e não trabalham. Quem sustenta, as pessoas trabalham. O trabalhador no Brasil que sustenta toda a máquina pública do Brasil. Quer dizer, sempre sustentou, né? Hoje teve uma notícia também que o Lula, o governo dele, quer voltar o auxílio o sindicato lá, auxílio sindical, não esqueci o nome, negócio sindicato. Deixa eu ver aqui. Tá melhor. Aqui, ó. Vou colocar para vocês. O governo Lula quer novo imposto sindical obrigatório. O valor definido pelo Ministério do Trabalho é 3 vezes maior do que a taxa extinta. Não, acho que não vai dar, não vou conseguir. De acordo com a reportagem, tá? Aí, ó, na Revista Oeste. Só corrupto. Dizendo aqui, não vou ler não. É isso que esses caras querem. E tudo ligado à perseguição. Perseguição. Um monte de gente sendo presa, um monte de gente com tornozeleira eletrônica, porque fez uma manifestação. Lógico que não era para entrar em lugar nenhum. Nenhum lugar tem que ser invadido. Tinha que ser, os culpados tinham que ser processados e beleza.
Mas o problema é o quê? As pessoas estão sendo presas, ficaram 8 meses na cadeia, com tornozeleira eletrônica, enquanto isso, um monte de bandido solto. E quando a polícia faz uma operação, ai, coitado dos bandidos. Isso o nosso governo está fazendo. Hoje, o povo, nós, cristãos do Brasil, temos que atentar, que nem o pastor Silas fala, eu vou deixar o link do vídeo, ele fala, gente, como cristão, vai para a igreja, antes de a gente ser cristão, a gente é brasileiro, mano. Antes de a gente começar a frequentar a igreja, antes de a gente se batizar, assim, entregar nossa vida para Jesus num batismo e viver no ministério de qualquer fé determinada. Eu falando da minha fé, um cristão evangélico. Fazer parte de algum ministério, de uma casa de oração. Gente, antes de tudo isso, nós somos cidadãos. Nós somos cidadãos do Brasil. Sou nascido e criado no Brasil. Nascido e criado no Brasil. Antes de ser da igreja, brasileiro. Deus me fez, quando eu nasci em São Paulo, Deus me fez eu ser filho de uma costureira e filho de um taxista. Ter uma família de 5 irmãos. Deus me colocou naquela família. Deus colocou você na sua família. Né? Deus colocou a gente no Brasil. Para quê? Para a gente fazer alguma coisa. Eu creio que Deus tem um objetivo na minha vida para a minha nação. Assim como um monte de gente no Brasil. Nós temos objetivo. Por Deus, dado por Deus. Mas a gente tem que... eu posso falar? Tem que ser aceito por Deus, né? Aceito não, ser guiado por Deus. Guiado por Deus. Eu vou parar aqui e pedir que vocês que foram ver esse vídeo, entra no site, eu vou deixar o link do site do Portas Abertas, faz o cadastro, nessa pregação do Silas Malafaia. A gente tem que orar pela nossa. Não só eu, só o Davis, todo mundo. Porta sua fé, ajoelhar, orar, ler a Bíblia. Orar pela nossa nação, porque é a nossa nação. Quem é paz e está por vir aqui no Brasil, muitas coisas até assustam de falar. Se estudasse, às vezes eu penso assim, livros que eu li, fico pensando, será que eu acho que eu deveria ter ficado quieto, não ter lido nada, ficar no mundinho vendo futebol. Minha vida antiga. Aí você vai ler, você lê um, você lê outro, você lê outro, você lê outro. Sua cabeça vai abrindo, mesmo assim, mesmo a sua cabeça você conhecendo um pouquinho, o que está acontecendo no mundo e no Brasil, a gente fica com medo. Mas Deus, como é meu pai, vai ser tudo na mão dele. Minha vida é dele e ele que vai fazer o que ele quiser na minha vida. Ele que domina. Mesmo eu sendo uma pessoa, normal, eu comecei a fazer o canal, vou começar a fazer os vídeos aqui de novo, continuar. Não vou parar não. Eu espero que mais pessoas coloquem isso, sua cara, começa a fazer vídeos falando como crente, como e ter na mídia hoje, né? Ter na mídia, na TV aberta, só tem porcaria. Não tem um programa que preste. Um programa que preste. Nem de esporte presta. Que é militância.
Eu não consigo, eu cancelei tudo aqui na minha casa. Eu só tô com streaming na minha casa. Só com o YouTube, as plataformas de filmes aí. E eu vou escolher o que eu quero ver. Eu não quero ver militância em TV aberta. E a gente tá pagando, né? Essas porcaria ainda, pra ficar falando mal do Brasil, omitindo, mentindo. É povo de Deus. Se for ver esse vídeo, orem pela nossa nação. Jejue pela nossa nação. Jejue pela nossa nação. Antes de tudo, pelo Brasil. Porque nós dependemos do Brasil. Mano. Somos brasileiros. Nós trabalhamos aqui, nós temos nossa família aqui. Ninguém quer viver em um país dominado por um governo que a gente não vai poder ir na igreja, dominado por um governo que a gente não pode ter a nossa opinião, a nossa liberdade de expressão. Ninguém quer isso. E eu vou ser uma voz, espero que cresça, para cobrar deputado federal que se diz crente, senador que se diz crente, governador que se diz crente, que crê em Deus, e na hora da eleição sou cristão, sou conservador, o caramba, e quando se elege, aí brasileiro, ó, aqui pra você, ó, só quer dinheiro, só quer poder. Os senadores do Brasil, daqui de São Paulo, cadê? Tem o astronauta, a Mara Gabrilli e o outro que eu não sei o nome. Eu sei uma reportagem que eu vi lá, ele gastou R$700 em um almoço. Nós, cristãos, evangélicos, católicos, de qualquer um povo brasileiro, pagador de imposto, nós temos que cobrar os nossos políticos para acabar com essa palhaçada que está acontecendo no Brasil hoje. Hoje. E nem o pastor Silas Malafaia fala. E é o único pastor que tem coragem de falar. É o único. É o único pastor que fala. Tem medo. É o único que está falando. Sempre falou. É ele. Só ele. Cadê o resto? Quantas igrejas tem no Brasil? Cadê vocês? Cadê vocês, meu? Até quando? Vamos ficar assim? Só um falando. Só um falando. Só um falando. Quanto mais pastores falarem, mais padres decentes falarem, vai acabar rapidinho essa palhaçada no Brasil. Se posicionar. O cristão tem que se posicionar. E não adianta falar que é cristão de esquerda, que não existe. Converta de novo. Vá para a igreja de novo, que o esquerdista falar que é cristão não é. Desculpa, não é. Não é. Quem crê nisso aqui, ó, na palavra de Deus, tem isso como fé, base de fé. Livro bíblico. A palavra. Aqui, ó. Esse livro. Falar que votou no Lula e tem a base de fé isso aqui, se converta de novo. Se converta de novo. Ore. Pede conselho para Deus. Ore. Ajoelhe. Faça oração. Pede orientação para Deus. Que Deus vai falar com você, meu. Deus vai falar com você. Você vai para a igreja, serve a igreja e falar que é crente, cristão, vou falar da minha fé de novo, que é evangélico, e vota no PT, fala que nem o pastor, né? Da Lagoinha. É crente não. Crente não. Crente que é crente não vota no PT. Não vota nesse. Crente que é crente não vota nesse. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A esquerda defende tudo que tudo, tanta porcaria que a esquerda defende, liberação de drogas,
bebida à vontade, homossexualismo. Todos os pecados que tem, a esquerda defende. Nós, como crente, graças a Deus, eu converti, pedi perdão pelos meus pecados, liberei perdão e estudando mais, conhecendo mais um pouquinho da história, estudando, lendo, pesquisando, não dá para falar que você é crente e vota no PT. Não dá, não dá, não dá. Católico que é católico não vota no PT. Espírita, vou falar de outras festas. Espírita que é espírita não vota no PT. Não vota. Não vota no PT. Tudo que tem de ruim o PT defende. Tudo que tem de ruim a esquerda do mundo defende. Tudo. O sistema, lógico, como a palavra de Deus fala na Bíblia, quando o diabo foi expulso dos céus, ele veio para cá e veio destruir, querer copiar Deus, mas destruir a sua obra-prima, a obra-prima de Deus. E quem é a obra-prima de Deus? Tá pensando que é a Amazônia? O mar? O sol? A lua? As nuvens? A obra-prima de Deus? Nós, mano. Sou eu, você. Nós somos a obra-prima de Deus. Deus ama a gente de uma forma que a gente não tem nem como imaginar o amor que Deus tem por nós. Não é à toa que Deus deu seu único filho para morrer por nós, para salvar a gente. E mesmo assim, ela vai para a igreja, se pisa, vai para a igreja, se confessa para Jesus que Jesus é o único pleno salvador dele, e depois, no primeiro momento, vê a Rede Globo e vota no PT. E outro recado para você que é crente evangélico. Você é crente e está assistindo a Rede Globo ainda? Tu é crente e está assistindo a Rede Globo ainda? Tu é crente e está assistindo a Rede Bandeirantes ainda? Isso. Tu é crente e está assistindo a Bandeirantes, que é uma empresa do Ursinho Puff? A Globo, uma empresa mentirosa? Tu é crente e está assistindo essa merda ainda? Desculpa, deu um palavrão. Porcaria. Tá assistindo essa porcaria ainda? Você é crente, vai na igreja, jejua, ora e tá vendo Rede Globo ainda? Deixando seu filho assistir Rede Globo? Deixando sua filha assistir Rede Globo? Ver novela? Ver homem com homem, beleza? Mulher com mulher, beleza? Ver... Tem um pastor Claudio Lório fez uma pregação que ele foi em um congresso e falou que na igreja o pastor foi lá e tacou a Globo, beleza. Os irmãos da igreja ficaram assustados. Ah, o pastor chegou e falou: ah, vocês estão assustados, mas na casa de vocês passa isso toda hora. E aí? Né? Não passa? Passa isso quando você está assistindo Rede Globo? Comercial, novela começa um casal bonitinho, aí depois o cara começa a trabalhar em um lugar, se apaixona pela secretária, trai a secretária, trai a mulher e vice-versa, aí fica aquela mixórdia de traição dentro da novela. A vida do cristão é essa? A vida do crente é esta? Nós que nós somos pecadores, a gente peca, a gente está na igreja tentando se consertar, a gente tem que entregar em oração nossa vida a Deus. Mas e vai continuar vendo Rede Globo? Domingão vou para a igreja. Ah não, quarta-feira tem jogo do Corinthians. Vou faltar na célula. A minha igreja tem célula. Antigamente eu faltava. Eu faltava. Assistir jogo do Corinthians. Cansei de essa. Quarta-feira era jogo do Corinthians. Domingo também. Hoje, não. Quarta-feira. Tem jogo do Corinthians? Tem. Mas tem célula.
Onde eu vou? Quarta passada mesmo. Teve célula na igreja, na minha igreja. Eu fiquei assistindo um jogo em São Paulo, assisti o primeiro tempo, um pedacinho do primeiro tempo e não passei, depois cheguei lá, desliguei o celular e fiquei na reunião, falando de Deus. Orando. Domingo a mesma coisa. E aí, crente? E aí, cristão? Tá vendo Rede Globo ainda? E que o pastor Silas Malafaia fala nesse vídeo, deu portas abertas. Tudo que tá aqui, ó, portas abertas, a Globo não mostra para vocês o número de cristãos sendo perseguidos. Fala que o cristão persegue, cristão é ruim, né? Crente tá querendo me consertar. A gente não tá querendo consertar, a gente tá tentando fazer o que Deus ordenou, Jesus ordenou pra gente. Pregar o evangelho para qualquer pessoa. Foi isso que Jesus ensinou. Ide e pregar o evangelho para todas as criaturas no mundo. Foi isso que os apóstolos fizeram. Foi isso que os pessoas que foram tocadas pelos apóstolos fizeram. Foi isso que foi fazendo no mundo inteiro. Até chegar no Brasil. Né? Todo mundo aqui foi tocado por isso. Todo mundo que for crente em qualquer denominação foi tocado por alguma pessoa. Ou cresceu na igreja, ou estava no mundo perdido e Deus usou uma pessoa para falar do amor dele pela pessoa. Deus faz isso. Não é à toa que tem uns crentes doidos que você fala, mas esse maluco é crente agora, mas antes ele era totalmente xarope, maconheiro, tava tudo que era droga e hoje o cara é pastor. Aí você vai conversar com um cara, uma pessoa que aconteceu isso, não tem como ser outra coisa. Eu quis me arrumar, não foi Deus, foi Jesus que amou ele primeiro. Nosso primeiro amor é Deus, sempre foi. É isso que eu queria falar. Gostou? Curte, compartilha, comenta, faça meu canal crescer aí, me ajude a tentar falar mais do amor de Deus para alcançar mais. Tchau, valeu. Então, fazer que nem os caras do canal que faz tipo C, né? Curta, comente e compartilha. Abraço.